Bom, então nós vamos começar falando da Lei 11.892 de 2008 sobre o artigo 1º e 2º, os pontos mais fundamentais aí para você estar estudando para a sua prova. Então aqui, artigos 1º e 2º. Bom, sobre o artigo 1º, o que eu quero que você fique, mesmo assim, que você precisa, não pode esquecer na hora da sua prova, é o que é que compõe, quais as instituições que, na verdade, compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O artigo 1 fala que essas instituições da Rede Federal, elas são vinculadas ao MEC, tá? Então, não vamos esquecer aqui, elas são instituições vinculadas ao MEC, tá? E quais as instituições que nós podemos falar aí que compõem essa rede federal? Primeiro nós temos os institutos federais, tá? Os institutos federais. Depois nós temos aí, que a nossa lei coloca, o TFPR, depois eu vou estar falando sobre cada um deles, tá bom? Depois nós temos aqui os Cefetes, o Cefet do Rio de Janeiro e de Minas, Celso Sucol da Fonseca. Meio torto aí. Depois nós temos a quarta instituição que compõe a rede, são as escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Vinculadas às universidades federais. E por fim nós temos aí o Colégio Pedro II. Essa questão costuma ser muito cobrada em prova, pessoal, de concurso para essas áreas, tá? Quais as instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica? Essas instituições formam aqui, então são 5, lembre-se que são 5 nomes específicos, né? Porque aqui a gente vai ver que só institutos federais nós temos 38 instituições, tá? 38 unidades. A UTFPR, que é a Universidade Tecnológica, né, Federal do Paraná, nós temos uma, mas ela tem também vários campos, mas vamos falar aqui de unidades, nós estamos falando de unidades centrais. Como eu falei para vocês no início da aula, nós estamos aí no Brasil com quase ou mais, né? Sempre estão surgindo campos novos nos institutos federais no Brasil, em torno aí de 550 instituições só do Instituto Federal, além dos campos que essas outras instituições podem ter também, tá bom? Então nós temos aí uma Universidade Tecnológica Federal do Paraná, nós temos aqui os 2 Cefetes, Celso Sucol da Fonseca, do Rio de Janeiro e de Minas. Depois eu vou estar falando um pouquinho por que essas instituições não se vincularam aos institutos federais. Qual a diferença que a lei estabelece para elas, tanto para o Colégio Pedro II, que nós temos uma unidade aqui, e as escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Nesta lei, no anexo aí, nós temos 24 unidades ainda, tá? Que não se transformaram em institutos federais. Então, para você gravar, vamos lá. Essas instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica são vinculadas ao MEC, composta pelos institutos federais, UTFPR, Cefet do Rio de Janeiro e de Minas, Celso Sucol da Fonseca, escolas técnicas vinculadas às universidades federais e Colégio Pedro II, certo? Então, grava isso aí, faz um esqueminha aí no seu caderno, tá? Não se esquece disso daqui, porque é alvo de muitas questões de concurso. Eles trocam, né? A banca troca, fala assim, a rede federal é composta simplesmente pelos institutos federais e pelas escolas técnicas das universidades federais. Tá errado, tá? Tem que estar falando o nome dessas 5 instituições diferentes aqui para compor a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Falando a respeito dessas instituições, igual eu falei para vocês que a maioria delas, como os institutos federais, a UTFPR, são instituições multicamp, quer dizer, elas podem se expandir na sua localidade de atuação em diversos campos espalhados
ali na sua área. Como eu falei, por exemplo, alguns institutos federais existem apenas um no estado, tá? Mas, por exemplo, o caso da Bahia, o caso de Goiás, o caso do Rio de Janeiro, nós temos aí outros casos, o caso de Minas Gerais, que em Minas Gerais tem 5 institutos federais. Tá? Então, na distribuição quando essa lei foi publicada, quando foi que o MEC procurou todas essas instituições que eram antes escolas técnicas, escolas profissionalizantes, para que elas se vinculassem ao Instituto Federal, por algum motivo algumas não se uniram em um único Instituto Federal com uma única reitoria no estado. Se dividiram em outros institutos federais, tá? Mas isso agora também não vem ao caso, que eu acredito que não deve ser alvo da banca perguntar para você que estado tem quantos institutos federais, mas é interessante que você esteja olhando aí nos anexos da lei para você ter pelo menos uma noção de quais são esses 38 institutos federais que existem e onde eles estão localizados, pelo menos as suas reitorias, tá bom? Algo que eu quero falar sobre essas instituições aqui, deixa eu apagar aqui o quadro, é que, antes de eu apagar, todas essas instituições, exceto essa daqui, elas têm algo que se chama uma autonomia, como autarquias. Quero explicar para você por que exceto essas aqui. Bom, o próprio nome já diz, porque essas instituições, elas são vinculadas a quê? A uma universidade federal. Então, quem é que tem aqui a situação de autarquia e autonomia, tanto patrimonial, financeira, administrativa? Não são as escolas técnicas, mas sim as universidades, certo? Então, fique atento a isso aí. As outras instituições, elas não são vinculadas a outra instituição federal, tá? Elas mesmo têm esse caráter de autarquia e possuem essa autonomia aqui que eu vou explicar para você agora. Como podemos falar a respeito dessa autonomia? Essa autonomia, bom, e também vamos lembrar de algo aqui. Essas instituições, elas podem oferecer e oferecem cursos em nível superior. Quando oferecem cursos em nível superior, elas passam a ter elas são equiparadas às universidades federais. Em que sentido? Regulação, avaliação, abertura ou não de cursos que o MEC faz, tá? Que aí é um outro assunto de uma outra aula. Nós estávamos falando sobre o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. E quando se fala nessa avaliação, essas instituições que oferecem, exceto, né, a quarta instituição aqui, que são essas escolas técnicas que já são de uma universidade federal, elas não oferecem nível superior. Porque quem oferece nível superior aqui são as universidades federais, certo? Elas vão oferecer cursos técnicos em áreas específicas. Mas os institutos, o UFPR, esse Cefet de Rio e Minas e o Colégio Pedro II, todos eles em áreas específicas oferecem cursos de nível superior. Então eles são, nesse ponto, equiparados às universidades para avaliação, revisão de cursos, normas, né? Então eles são nesse ponto. Não só assim, mas quando nós falamos que, quando você assiste a aula sobre a LDB, e nós falamos a respeito das universidades, dos artigos que falam sobre as universidades, nós estudamos que as universidades, elas possuem essa autonomia aqui. Que autonomia? Né? Como autarquias, elas têm autonomia administrativa, patrimonial. Elas têm também o quê? Uma autonomia financeira, uma autonomia didático-pedagógica, e a Lei 11.892 vem falando que essas instituições têm também uma autonomia disciplinar. Tanto para a questão de processos administrativos com relação a servidores e também processos disciplinares em relação aos seus discentes, aos seus estudantes, tá bom? Então aqui, o que eu quero falar mais para você a respeito do artigo 1º está sobre isso aqui, a questão da autonomia, da equiparação à universidade em questão de avaliação do nível superior, tá? Em normas, em estabelecimento de cursos, avaliação de cursos de nível superior. As instituições que fazem parte da rede federal,
para que você esteja aí ciente, 38 institutos federais, uma Universidade Tecnológica no Paraná, né, os 2 Cefet Celso Socorro da Fonseca aqui do Rio de Minas, as escolas técnicas vinculadas às universidades e o Colégio Pedro II, tá bom? Então agora nós vamos estar falando de assuntos relacionados ao artigo 2º da Lei 11.892. Mas antes de eu falar, eu quero falar mais uma coisa aqui para você. O Colégio Pedro II e o Cefet Rio e Minas, eles não se integraram como institutos federais, tá bom? Eles têm, quando você vai estar vendo ali a questão das finalidades e dos objetivos, você vê que eles têm uma característica diferente. Bom, primeiro o Colégio Pedro II é um colégio histórico, né? E ele não trabalha tão diretamente com a questão da educação profissional. O Colégio Pedro II, ele trabalha com licenciaturas e cursos de ensino médio. O Cefet Celso Socorro da Fonseca, do Rio de Janeiro e Minas, ele tem sim, ele pode estar trabalhando com cursos técnicos em nível médio, mas o foco principal é estar trabalhando com cursos superiores em tecnologia. Tá? Já você vai ver lá nos princípios e nas finalidades e características dos institutos federais, que os institutos federais eles trazem uma diferenciação no sentido de dar prioridade ao número de cursos que se estabelecem sendo oferta em nível médio. Tá? Você vai estar vendo também no artigo 6 e 7 que os institutos federais trabalham sim com nível superior, engenharias, bacharelado, pós-graduação até o doutorado. Mas o foco principal dos institutos federais é trabalhar com o nível médio, de preferência de forma integrada, com a educação profissional, tá bom? A UTF-PR tem uma lei específica que rege a universidade. Se você está fazendo um concurso para a UTF-PR, você precisa necessariamente ler, e com certeza o seu edital vai estar apontando isso, leis específicas sobre a criação da UTF-PR. Por que a UTF-PR se encaixa aqui na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica? O próprio nome dela já diz, ela é uma universidade tecnológica. O objetivo da UTF-PR é desenvolver cursos em nível superior com vistas à formação tecnológica, engenharias, até mesmo bacharelados, mas com foco no quê? Na pesquisa, na inovação, no desenvolvimento de novas tecnologias. Então, ela tem uma linha diferente das universidades federais, que tem mais uma linha acadêmica, tá bom? E aí ela se identifica muito mais com a rede federal do que simplesmente com as universidades federais, que tem cursos aí em todas as áreas, de uma formação mais acadêmica e não tanto voltada à criação, inovação, incentivo a novas tecnologias, tá bom? Bom, então vamos agora falar a respeito do artigo 2, né, da Lei 11.892, sobre os pontos mais importantes.